pouquinho sobre ela. Porque nós não escolhemos um tema de uma conferência baseado que nome que nós vamos dar? Vamos dar tal nome. Não, não é assim. Nós fazemos tudo com um propósito. Amém, meus irmãos? Fala para a pessoa que está do seu lado. Tudo que nós fazemos tem um propósito. E Ultimato também tem um propósito. Você, presta atenção que eu vou lhe dizer. Pode ser que essa seja a última pregação que você vai ouvir como um estudante, como um profissional, ou como alguém chamado para um ministério. E a palavra ultimato é um nome dado a um conjunto das últimas exigências. Das últimas o quê? Que um estado faz para outro estado, ou que um governante faz para outro governante. E a não aceitação dessas exigências pode levar a um estado de guerra. A palavra ultimato, então, ela é um conjunto de exigências que um rei ou um estado faz para outro estado. E que se aquele outro estado, outra pessoa não aceitar, pode haver uma guerra. Quantos estão entendendo? Essa declaração, se um rei disser, eu estou dando um ultimato, essa declaração, ela significa final irrevogável. Se não for cumprida, é declarado uma guerra. Nós sabemos que o nosso rei, o Senhor Jesus, ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que o nosso rei, ele é Senhor de outros senhores. Ele é Senhor de quais senhores? Tem alguns dos senhores aqui que o Rei Jesus é Senhor sobre a sua vida? Você e eu podemos ter uma visão limitada de Jesus. E o meu encargo aqui nessa tarde é que os nossos olhos sejam abertos para o chamado do Rei. Eu queria convidar você a se assentar e a se aquietar agora para ouvirmos esse chamado do Rei. Feche os seus olhos. Vamos pedir o favor de Deus sobre essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa tarde e pedimos espírito de revelação, de sabedoria, no pleno entendimento do Senhor. Pai, fala conosco, abra-nos os olhos para que possamos compreender o chamado do Rei. Que nessa tarde, homens, mulheres, jovens e adultos, crianças e adolescentes, ouçam o Rei de toda a terra, chamando o seu nome. Espírito de Deus, ao ministrar nessa tarde, aqueles que já foram chamados, tenham o seu chamado ampliado e dilatado para novos lugares, para novos horizontes, para novas perspectivas, em nome de Jesus. Quem está aberto para o chamado do Rei, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aberto para o chamado do Rei, nessa tarde, em nome de Jesus. Eu sei que as maiores expectativas, quando nós temos uma conferência ou um congresso, são nas primeiras palavras e nas últimas, sim ou não? Sim, porque eu também vou muito em conferência e em congresso, e geralmente dão a palavra da tarde para o pior pregador. É o meu caso hoje. Eu falei com o pastor Adalberto, eu falei, olha, essa conferência é sua, né, dos radicais livres, então você pegou o filé, ele vai pregar à noite, e o pastor Naor também agora da manhã, e vocês comeram o peixe, arrancaram, né, o osso dele, e agora eu vou tirar o resto, mas eu vou falar para vocês, a hora que vocês chegarem lá à tarde,
pastor Naor vai pregar depois de mim, a tampa da chaleira vai ter voado. Porque o rei continua chamando, e ele vai chamar essa tarde. Eu quero que você esteja bem atento a essa palavra que nós estamos dando o nome dela na nossa conferência, ultimato. E com a graça de Deus eu quero compartilhar com você a respeito disso. Portanto, nós podemos, meus irmãos, ter uma visão limitada a respeito de Jesus. A maioria de nós vê o Senhor apenas como Salvador. Você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Como Salvador, Ele nos redimiu do pecado, Ele nos lavou no seu sangue, Ele nos purificou e nos deu uma nova vida, amém? Isso é muito importante. Mas quem recebe a Jesus apenas como Salvador, ainda não o conheceu como Rei, porque o Rei é o aspecto do senhorio de Cristo. O Rei é o aspecto do governo de Deus sobre as nossas vidas. Infelizmente aqui no Brasil, nós não temos tradição da realeza. Nós somos como os ingleses, por exemplo, que até hoje detêm a tradição da coroa, da realeza. E nós temos dificuldade de entender alguns princípios que eu gostaria de te mostrar na palavra de Deus. Por isso eu pedi para você abrir em Isaías. Agora, se nós considerarmos que Jesus é o nosso Rei, e Ele continua vivo, amém? Esse Rei continua trabalhando. E quando um rei trabalha, ele emite decretos reais. Eu quero dizer para você que o Pai trabalha e o Filho trabalha até hoje, e Ele está emitindo decretos reais. Pode ser que nessa tarde Ele emita um decreto que tem o seu nome escrito nele. Pode ser que nessa tarde o Senhor separou essa reunião, que é uma reunião da tarde, muitos vão embora, vão dar uma descansada. Eu falei, eu vou voltar à noite, porque aí à noite eu pego aquela palavra. E o rei falou, é agora à tarde que eu vou emitir um decreto com o seu nome. É agora à tarde que o anel do rei vai chancelar aquilo que você tem orado e buscado a Deus durante muito tempo. O que, pastor? É o chamado do rei. Quando o rei chama um homem, a vida dele nunca mais é a mesma. E eu quero mostrar para você que um dia o rei chamou Isaías. E o aspecto que eu quero trabalhar aqui nessa tarde é que temos que conhecer o outro lado do Senhor, que é o Senhor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso tem levado muitas pessoas, especialmente os jovens, a viver uma vida de qualquer maneira, a fazer aquilo que está no nosso coração e não a vontade do rei. Nós não fomos chamados para fazer coisas, nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de quem? De meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas? Então o rei lhes dirá explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Imagine, irmãos, nós trabalhamos toda a nossa vida cristã, servimos o Senhor, e chegamos diante do rei, e ele falar, não te conheço, aparta de mim, você que pratica a iniquidade. Se nós não tivermos o entendimento de Jesus como rei, como nós vamos reinar? Os irmãos sabem que vai existir um milênio. Quantos sabem que vai existir um milênio? Você sabe que a igreja vai ser arrebatada, sabe ou não? Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser arrebatado.
E após o arrebatamento, após a grande tribulação, haverá um reino milenar. De quantos anos? 1000 anos. Quem vai governar esse reino? Jesus. E junto com ele, os vencedores. Tem alguns desses vencedores aqui? Mas preste atenção. Como nós vamos governar com Cristo, se nós não aprendemos a governar hoje? Como nós vamos reinar com Cristo, se não há nada da realeza em nós hoje? Eu me lembro uma ocasião que esteve conosco em Goiânia um rei de verdade. O nome dele é Dr. Kingsley Fletcher. Ele é rei de Gana, um país africano que tem 4 milhões de pessoas. E ele é crente, e ele é um homem de Deus, e ele foi compartilhar conosco, os pastores. E quando ele estava compartilhando, ele contou uma história que eu nunca esqueci, ficou gravado na minha mente. Ele disse que quando ele vai ao país dele, Gana, um país africano, toda a alma do país de Gana pertence ao rei. Diga, todas as vidas pertencem ao rei. E aí quando ele vai até o país dele, e ele vai fazer um pronunciamento real, há uma multidão em frente ao palácio para ouvi-lo. Milhares de pessoas, talvez até milhões de pessoas. E aí ele dizendo aos pastores, que nós não temos ideia o que é o chamado de um rei. Que às vezes muito obreiro, muito pastor, muito líder fica desanimado. E aí ele falou, não, vocês não sabem o que é o chamado do rei. E ele disse, quando ele estava discursando, e ele, dentre a multidão, ele falou o seguinte, fulano, você, falou para alguém dentro da multidão levantar, por exemplo, Íris Aparecido Ribeiro, se coloque de pé. Vocês vão conhecê-lo. Eu conheço pelo nome. Esse é o Íris. Eu não sou o rei, mas aqui tem uma pequena multidão. E eu estou chamando o Íris. Ser chamado pelo nome no meio de uma pequena multidão como essa é motivo de honra, sim ou não, irmãos? Estou vendo muitos irmãos, alguns eu não sei o nome, mas eu sei desse irmão. E ser chamado dentre 500 irmãos é uma honra. Imagina ser chamado entre a multidão de todos aqueles que creram, desde a eternidade até a eternidade. Será motivo de honra ou não? E aí chamei o Íris pelo nome e falei, Íris, hoje ao meio-dia você vai se encontrar comigo no palácio. Pode se assentar. E aí todo mundo ouviu, não ouviu? O país de Gana ouviu o rei chamá-lo. Aí ele falando para os pastores, sabe o que acontece com essa pessoa a quem o rei chamou? A partir de agora, desse momento que ele foi chamado, a vida dele nunca mais será a mesma. Porque da hora que ele colocar o pé no palácio, aquele que nunca tinha entrado na presença do rei, agora entrou. Ele falou, até as vestes dessa pessoa serão mudadas, porque ninguém entra na presença do rei com qualquer roupa. A família dele agora vai ser honrada na nação, porque um membro da família entrou na presença do rei. Os irmãos estão me entendendo ou não? Eu quero que você lembre que há um rei muito superior ao rei de Gana, que convidou você para fazer parte da família real, e ele chamou você pelo nome, e ele não só pediu para você entrar para o seu palácio, para a sua comunidade, chamado eclésia, igreja, mas como ele mesmo entrou dentro da sua vida. Hoje você e a divindade estão misturados, porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quantos filhos do rei nós temos aqui? Mas tem uma coisa que você ainda não aprendeu totalmente. Você ainda não aprendeu a se portar como um filho do rei. Se nós não aprendemos aqui e agora,
como nós vamos governar com Cristo. Se nós não ouvirmos apropriadamente o chamado do rei, como nós vamos governar com o Senhor? E eu te digo mais, sabe o que acontece, dizendo o Dr. Fletcher, com essa pessoa a quem o rei chamou? Se ao meio-dia ele não estiver, antes do meio-dia, lá no palácio, para falar com o rei, a família dele mesmo, se cumpre de executá-lo, de matá-lo, porque ninguém desonra o chamado do rei. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Você entendeu bem o que você falou ou não? Você só repetiu? Eu vou repetir então para você. O rei de Gana, falando para uma multidão, chamou uma pessoa dentre a multidão. E ele disse que se aquela pessoa não comparecesse diante do rei, a própria família se encarregaria de sacrificá-lo, de matá-lo, porque ninguém desonra o chamado do rei. Mas aqui dentre os irmãos, há pessoas a quem o rei já chamou, e você não está honrando o chamado do rei. Aqui mesmo, dentre os irmãos, há pessoas a quem o rei já separou para a obra e para o ministério, mas você não está honrando o chamado do rei. Sabe o que significa a palavra ultimato? Agora é a sua última chance. Agora é a última chance de cumprirmos as exigências feitas pelo rei. E se elas não forem cumpridas, isso pode implicar em uma declaração de guerra. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Ou você não conseguiu ainda associar as coisas? Há aqui dentre os irmãos pessoas a quem o rei já chamou. Mas talvez você está como Moisés dizendo: pai, eu não sei falar. Talvez você está como Jeremias dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança. Eu sou um jovenzinho, eu sou uma moça, 17 anos, ou eu sou um adulto, eu tenho 3 filhos, como que eu vou cumprir esse chamado do rei? Eu não sei como você vai cumprir. Eu sei que quando eu orei ao Senhor para pregar, foi isso que o Senhor falou comigo. Tem muita gente nessa conferência a quem eu já chamei. Então, eu vou te contar por que você veio aqui. Porque agora é o seu ultimato. Ou você cumpre as exigências do rei, ou então você vai ter uma guerra. Eu quero dizer para os irmãos, não é bom despertar a ira do rei. Não é bom despertar os zelos do Senhor, porque o Senhor é como um fogo consumidor. E eu quero levar você agora ao texto de Isaías, que eu pedi para você abrir, capítulo 6 e o versículo 1. Fala novamente para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: ninguém recusa um chamado do rei. Capítulo 6 de Isaías e o versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, quer dizer, as abas das suas vestes, enchiam o templo. Versículo 2: os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. É quem, meus irmãos? O Senhor dos... Nós estamos levantando um exército de jovens consagrados a Deus. Nós estamos levantando em Minas Gerais e nessa nação um exército de jovens que não vendem a sua mensagem, que não negociam com a carne e que não se dobram diante dos apelos desse mundo. São os radicais livres. E o Senhor é o Senhor desse exército.
Mas tem mais. E toda a terra está cheia da sua glória. Diga comigo, as bases do limiar se moveram. Eu profetizo que as bases da sua vida vão se mover nessa tarde. Tem gente aqui que está muito seguro de si, muito seguro daquilo que você quer, muito seguro dos seus planos para os próximos 5 ou 10 anos, até que o rei resolve te chamar. Quando o rei chama o homem, as bases da vida dele se movem. Tem alguém entendendo? As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Estou perdido. E eu quero compartilhar com você, até essa parte do versículo, alguns sinais daqueles a quem o rei chama. Talvez você tenha dúvida a respeito se o rei te chamou. Eu sei que muitas pessoas estão esperando um chamado extraordinário, como um anjo aparecer para você, ou você ouvir a voz audível de Deus falando pelo seu nome. Não foi assim com a maioria de nós. Primeira coisa que eu quero falar, o primeiro sinal daqueles a quem o rei chamou, está no versículo 1. No ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias. A quem foi chamado pelo rei, passou a morte do rei Uzias. O que é isso? Um dia o rei Uzias vai morrer. Diga comigo, um dia Uzias vai morrer. Quem é Uzias? Uzias era um rei que trouxe um avivamento para Israel. Foi um dos reis mais tremendos do Velho Testamento. Ele produziu uma reforma religiosa em Israel. Ele avivou a nação. Uzias era um rei respeitado. Mas um dia Uzias morreu. E quando Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. Qual a relação então entre a morte de Uzias, do rei Uzias, e o chamado de Deus? Quando você tem um líder muito grande perto de você, como nós temos aqui o pastor Naor, que já foi o meu rei Uzias, pelo menos durante 4 anos da minha vida, e temos outros grandes líderes perto de nós. Sabe qual é a tendência minha e sua? Você acomoda, porque o rei Uzias é que traz o avivamento, o rei Uzias é que traz a palavra revelada, o rei Uzias tem a palavra de sabedoria para nos abençoar, o rei Uzias fala da nossa liderança. Quantos irmãos têm uma liderança sobre a sua vida? Você é um abençoado, Deus te abençoe ainda mais. A Bíblia te chama de bem-aventurado, porque você tem alguém cobrindo, ministrando sobre a sua vida. Mas isso tem um outro lado da moeda. Uma planta não cresce na sombra, ela só vai crescer quando ela for exposta ao sol. Então o rei Uzias é uma grande bênção. Quantos tem um Uzias na sua vida? Você tem? Você agradece a Deus pela vida dele? Todos os dias. Mas quando o rei Uzias está muito perto, você pode se acomodar. Essa semana eu fiz questão de viajar. Essa semana eu viajei no meio da conferência, porque eu quero deixar mais espaço para os outros reis que nós estamos gerando, para a nossa liderança. E aí eu deixei, como eu sempre deixo, a liderança dos jovens organizar essa conferência. O pastor Adalberto e a sua equipe, os discipuladores e os líderes. E eu viajei na quinta-feira. E às vezes eu faço questão de fazer algumas coisas para ver como que a igreja fica. Você sabe, é um risco muito grande. Mas se eu quero gerar outros reis, eu tenho que dar espaço para que eles cresçam. Posso ouvir um amém de alguém?
Ter um rei Uzias é uma bênção. Fala da liderança sobre a sua vida, de alguém que ora por você, que tem a palavra, que tem o avivamento. Mas nós também estamos sendo gerados como outros reis. Você está gerando reis lá na sua célula? Ou você está gerando uma multidão que depende de você exclusivamente para tudo? Para orar, tem que chamar você. Para expulsar um demônio, tem que chamar você. Para mobilizar uma célula, tem que chamar você. Para ir numa conferência, depende do seu dinheiro. Nós estamos aqui para gerar outros reis. Porque um dos nomes do nosso Senhor está escrito lá na sua coxa. O que está escrito lá na sua coxa? Lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse 19, 16. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome. Diga: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero ser um rei de outros reis. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque se você tem um rei dentro de você, você está gerando também outros reis. A célula é um lugar de gerar liderança. A igreja é um lugar de gerar liderança. Então essa semana eu viajei de quinta para sexta-feira e os irmãos fluíram normalmente em toda a organização dessa conferência, em tudo que era necessário ser feito, porque nós temos levantado uma nova geração de reis. Ter um rei Uzias é um grande privilégio, mas esse privilégio pode levar você à acomodação. E eu tenho uma palavra para os jovens dessa igreja e das nossas igrejas aqui de Minas. Você pode fazer muito mais do que aquilo que você está pensando ou imaginando. Há um potencial tão grande dentro de você, dentro dos nossos jovens, que somente o dia que o rei Uzias morrer é que você pode ser despertado para o ministério. Pastor, quer dizer então que você vai ter que sair de cena? Não. Sabe quando é que o rei Uzias morre? Sabe quando que o rei Uzias morre? O rei Uzias morre quando você assume a sua unção. Sabe quando o rei Uzias morre? É quando você se levanta. Eu gostei, né, o Steve me recebeu ali na porta e ele falou: pastor, se você demora mais 5 minutos, eu prego no seu lugar. Aí eu falei: então você entendeu muito bem o que nós estamos fazendo aqui nesse lugar. Nós estamos gerando novos reis e novas rainhas para o Senhor. Sabe quando é que Uzias morre? É quando você não tem medo de assumir a sua unção. Quando Uzias morre? É quando chegou a hora de você fazer aquilo que você só ficava olhando antes. Eu me lembro, falando do pastor Naor, do primeiro encontro de jovens que eu dirigi. Ele sempre ia no encontro de jovens, nós fizemos encontros juntos, muitos deles, e ele ficava lá no encontro de sexta a domingo. Aí quando eu me tornei um obreiro, ele foi no encontro sexta-feira à noite, e eu crente que ele ia ficar até domingo. Mas chegou na sexta-feira à noite, ele bateu assim no meu ombro e falou: agora é com você. Eu falei: o quê? Ele falou: pois é, estou indo embora e eu volto só domingo. Eu falei: pastor, pelo amor de Deus, sabe quando dá um branco assim, você esquece tudo? Irmãos, eu falei: será que agora é Peniel ou é consequência do pecado? O evangelismo é amanhã cedo. Mas sabe quando dá um branco total? Nesse dia, o rei Naor morreu. Não tinha ninguém comigo lá no encontro, eu estava só. Nesse dia, é o dia que Deus está chamando você para assumir a sua unção. No dia que a sua célula multiplicou, é o dia que o rei Uzias morreu. No dia que você fez seu primeiro domingo Kids, é o dia que a rainha Esther faleceu.
Ai meu Deus, mas a pastora não vai estar aqui comigo, não? Não, agora não tem papai, não tem mamãe, não tem pastor, você está só. Diga amém. Amém, porque não é você, né? Mas vai ser. Vai ser. Será. Ontem mesmo nós enviamos, graças a Deus, o pastor Ederson para Luanda, Angola. Os pés dele e os pés da videira estão fincados em Angola agora, em Luanda. Temos lá um radical livre, que é o Fabiano, lá liderando os jovens, e temos agora um casal, que é o pastor Ederson e a Viviane, liderando os adultos lá em Angola. Ele mal chegou lá em Angola ontem, e já mandou um e-mail pedindo: pastor, me manda uma palavra sobre a Páscoa. Eu falei: que tem eu a ver contigo agora, filho de Zeruia? Agora é com você. Ele: pastor, misericórdia. Eu falei: não, querido, agora o rei Uzias morreu. Fala para a pessoa que está do seu lado: o rei Uzias está vivo ainda? Você está rindo, né? Mas você não vai rir o dia que o rei Uzias morrer. Olha, o rei Uzias já morreu na minha vida algumas vezes. Meus irmãos, um dia eu estava num velório com o pastor Aloísio, dos mais tranquilos, porque o rei Uzias estava ali. E quando o rei Uzias está perto, você fica tranquilo, porque o rei, ele tem autoridade, amém? Mas eu e você não, porque nós somos fiote. Quantos fiotes nós temos aqui? Irmãos, eu fui na conferência lá em São Paulo agora. Eu vou mostrar para você o vídeo. Os portões abriram, eu e minha esposa, às 7 horas da manhã, conferência como essa. Quando foi 9 horas da manhã, tinha 10.000 pessoas dentro do pavilhão lá. Eu falei: gente, por isso que eu tenho que vir nesses lugares mesmo, para aprender com esses homens. Quando o rei Uzias está perto de você, você fica tranquilo, porque a autoridade está com quem? A autoridade está com quem? Fala assim: com o rei. Quando o rei está por perto, você fica seguro, fica ou não fica? Aí eu estava lá no velório, bem seguro. Está lá vão fazer o velório, o pastor Luiz está aqui. Aí ele falou: pois é, mas quem vai fazer esse velório hoje é você. Quase que eu troquei de lugar com o morto. Falei: meu Deus, eu queria falecer agora, já vê o Senhor. Eu queria trocar de lugar com o morto. Falei: o quê? Falei: é você que vai fazer agora esse velório. Eu falei: então não dá para o senhor ir embora não? Vai embora. Porque uma coisa é quando o rei está presente, você fica tranquilo, é um lugar seguro, né, pastor João? O pastor João é pastor experiente, foi pregador. Aí eu fui lá na formatura da esposa dele, lá em Três Marias, da pastora Viviane. Aí eu fui lá para prestigiá-lo, e eu sentei na primeira cadeira. Para quê, irmãos? E o homem começou a suar. Falei: será por que o João está suando? Deve ser porque está muito calor hoje. Aí depois ele veio me falar. Ele falou: não, pastor, é porque você estava sentado lá na primeira cadeira, vai embora. Eu sei como é que é isso. Mas um dia o rei Uzias tem que morrer. Pastor, você quer que a sua liderança morra? É isso que você está falando? Você quer que fique sem liderança? De jeito nenhum. Ter o rei Uzias é um privilégio. Mas um dia o rei vai te chamar para fazer aquilo que ele está fazendo. Quantos dizem amém? Nesse dia é o dia que você vai assumir a sua unção. Existe uma unção que está sendo transferida no discipulado. Existe uma unção que é transferida nessas conferências. Existe uma unção que é construída através de uma linhagem espiritual. Agora, sabe qual é o grande desafio, Radicais Livres? O dia que o rei Uzias morre, quem vai assumir a sua unção? O dia que aquela sua pastora, que aquela sua líder chega a você e fala assim: hoje
Você vai compartilhar a palavra. Ah, não, pastor, será que não dá para ser semana que vem? Não, eu tenho um compromisso, uma viagem nessa conferência. Naquele dia, obreiro Hélio, saiu um decreto do rei, como diz lá no livro de Esther, lá de Assuero, saiu o decreto do rei para todas as províncias, e você não estava lá. Diga misericórdia. Pastor, você acredita nisso? Acredito que uma reunião pode mudar a sua vida. Quem acredita junto comigo? Se você não assumir a sua unção, no dia que o rei Uzias morrer, alguém vai assumir no seu lugar. Por isso você tem que estar no lugar certo. E esse lugar certo é o centro da vontade de Deus. E nós estamos treinando você para assumir a nossa unção. Não só assumir essa unção, mas pegar essa unção e fazer como Jesus disse, coisas, fala assim, coisas maiores. Cheguei lá na conferência do pastor Wilson, lá em São Paulo, 10.000 pessoas, 9 horas da manhã. Aí eu falei para ele, Wilson, é uma grande bênção estar aqui com você, e eu vim aqui para aprender, só que eu tenho uma vantagem, eu tenho 20 anos a menos do que você, então vou pegar essa unção sua e vou multiplicá-la em nome de Jesus. Quantos estão comigo? Sabe por que é importante você vir em conferências como essa? Porque os próximos jovens que estarão aqui nessa plataforma, quando olharem para uma multidão como essa, para eles não vai fazer diferença nenhuma, é como estar pregando numa célula. Por quê? Porque eles estiveram com o rei e agora assumiram a unção do rei. Tem alguém ouvindo a mensagem? O rei Uzias está perto de você? Se ele estiver, não deseja a morte dele não. Mas um dia ele vai morrer. E quem vai assumir a unção? Quem vai assumir a unção? Pastor, como é que é isso? Você tem que estar preparado, jovem, porque a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías foi chamado para a obra. Você sabe o dia que o rei Uzias vai morrer? Esteja preparado. Quantos estão preparados aqui? Está mesmo? Levanta a mão. Quantos estão preparados aqui? Então vem aqui continuar a mensagem. O rei Uzias acabou de morrer. Como ninguém veio, eu vou continuar a pregar. Você não entendeu a mensagem. Essa era a sua oportunidade de pregar numa conferência de jovens. Pode ser agora, como eu fiz. Eu não estava brincando com você de continuar a mensagem, porque eu estou aqui na autoridade da conferência, é o meu tempo de ministrar, e eu dou a ele a quem eu quiser. Não é assim que o rei faz? E quando ele quiser. Mas você não estava atento, porque alguém deveria ter pulado. Agora não pode pular mais. Se você pular, você está em pecado, porque aqui tem um fogo nessa plataforma. Se você triscar nela, você vai cair duro. Mas naquela hora, eu olhei e falei, não é possível que nenhum jovem radical ali vai pular aqui nessa plataforma e pegar esse microfone. Nenhuma irmã santa, ungida, vai pegar essa oportunidade. Eu esperei 30 segundos. Dá tempo de morrer em 30 segundos, não dá? Mas você não entendeu a mensagem. Ninguém sabe o dia que o rei Uzias vai morrer. Naquele momento, é o momento que Isaías recebeu o seu chamado.
Você pode dizer o dia e a hora que alguém vai ser chamado por Deus? Aonde é que Davi foi chamado? Numa conferência? Davi foi chamado estando orando no templo, lá na sinagoga? Aonde Moisés foi chamado? Quando ele estava na sinagoga? Todos eles foram chamados, sabe quando, meus irmãos? Quando nenhum deles imaginava ser chamado, quando nenhum deles estava envolvido numa obra religiosa. Pois é, que o Senhor te dê outra chance para pregar numa conferência, porque essa você perdeu. E poderia ser qualquer um que está nesse auditório, mas você não entendeu o que eu disse. No ano da morte do rei Uzias, você não viu o Senhor. E esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é que o rei Uzias tem que morrer na sua vida. Você tem que fazer aquilo que ele está fazendo. E nós estamos treinando você para fazer obras maiores. Quem vai fazer obras maiores? Você vai ministrar em conferências muito maiores do que essa. Você vai liderar redes de igrejas muito maiores do que a Vinha de Minas Gerais, com muito mais autoridade e unção. Mas você precisa ver o Senhor. Esse é o segundo ponto. Sabe quem foi chamado pelo rei? É quem viu o Senhor. Agora mesmo, há 5 minutos atrás, você não viu o Senhor. Porque quem vê o Senhor não perde nenhuma oportunidade. Está faltando muitos pastores aqui, muitos obreiros, porque eles viram o Senhor. Eu fui almoçar com o pastor Naor, e eu separei lá uma mesa, para 6 pessoas, chegaram 14, falei, que é isso, meu Deus? Falei, eles viram o Senhor. O que é ver o Senhor? É ver uma oportunidade. Pega o texto de novo, vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, o que aconteceu com Isaías? O que aconteceu com Isaías? Tem alguém aí? Fala assim, eu vi o Senhor. Enquanto você não ver o rei, não existe chamado. Alguns jovens são assobiados, mas só aqueles que viram o Senhor são chamados. Não basta saber sobre o rei, ler sobre o rei, é necessário ter uma experiência de ver o Senhor. E quem vê o Senhor, a sua vida nunca mais é a mesma. Sabe por que muitos jovens, você viu o nosso vídeo da abertura da conferência, sabe por que muitos jovens voltam atrás? Voltam a praticar as coisas velhas do mundo, voltam para o pecado? É porque eles não viram o Senhor. Sabe por que muitos desistem de liderar uma célula, de pastorear uma igreja? É porque eles não viram o Senhor, eles viram outra coisa. Muitos talvez de vocês estão vendo um título. Eu quero o título de pastor. Eu quero uma oportunidade disso. Eu quero a glória do ministério. Eu quero as conferências. Eu quero os estados lotados. Não, querido, não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o Senhor. Porque no dia mau, quando Ele chegar, sabe o que vai sustentar você? É que você viu o Senhor. Nós estamos abrindo a nossa 2ª escola de Timóteos em Minas Gerais. Eu espero que você veja o Senhor. Porque lá em Ipatinga, aonde nós estamos abrindo essa próxima escola, que vai começar em agosto, as vagas são limitadas. Eu espero que você aprenda a oportunidade de ver o Senhor. E se você é um jovem solteiro, uma moça solteira, chamada para o ministério, pega uma dessas fichas de inscrição, preenche seu nome lá no balcão ali no fundo, na secretaria, e fala, eu estou vendo o Senhor aqui nessa escola, é agora, eu estou vendo a oportunidade de ser capacitado pelo Senhor para o ministério. Sabe o que é que sustenta esses Timóteos na obra do ministério? É porque eles viram o Senhor.
Amém, Timóteo? Porque se eles não tivessem visto o Senhor, só as dificuldades já teriam desistido. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você já viu o Senhor? Ah, pastor, eu já vi o Senhor. Sabe como que eu sei quem viu o Senhor? Quem viu o Senhor tem uma visão. Quem viu o Senhor tem o quê? Você olha para aquela pessoa, Antônio, e ela tem começo, meio e fim, porque ela viu o Senhor. No dia 28/11 de 1995, às 8 horas da noite, num setor chamado Jaó, em Goiânia, Goiás, eu vi o Senhor. Aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Mas não foi só aquele dia, não é só um dia que você vê o Senhor. O dia que você vê o Senhor é o dia que o seu chamado muda. E hoje vai ser um desses dias. Essa tarde vai ser uma dessas tardes. Porque nós temos uma visão, nós não estamos ajuntando jovens num lugar. Nos próximos 10 anos, nós vamos plantar 1000 igrejas em Minas Gerais. E alguns dos pastores e das pastoras estão aqui nesse salão. Eu posso conhecer alguns deles? Fica de pé para eu ver você. Calma, calma. Se eu fosse você, eu pensava direitinho, porque da hora que você ficar de pé, a coisa vai ficar apertada para o seu lado. Porque, presta atenção, ninguém fica de pé na presença do rei e depois volta a sentar. Porque aquele que pegou a mão no arado não é digno, aquele que pegou a mão no arado e olhou para trás não é digno do Senhor. Eu disse que nos próximos 10 anos nós vamos plantar 1000 igrejas em Minas Gerais. E que alguns dos pastores, das pastoras que vão pastorear essas igrejas estão aqui nessa conferência. Sabe o que o Senhor falou comigo? O Senhor falou comigo que dentre os irmãos tem mais pessoas a quem o rei chamou, mas você ainda não se colocou de pé. Presta atenção, vou repetir. Para esses que estão de pé, você já sabe o que o rei fez com você, sim ou não? Ele te chamou. Pastor, então essa palavra não é para mim? Essa palavra é para você. Eu não terminei, eu vou continuar. Porque mais para frente, quando Isaías ouve o chamado do rei, o que acontece com as bases do limiar do templo? Você que está de pé, preste atenção que eu vou profetizar agora na sua vida. As bases da sua vida vão começar a mudar. Presta atenção. As bases que estão alicerçadas a sua vida, os valores da sua vida, as raízes da sua vida, aquelas coisas a quem você atribui valor, vão começar a se mover. E tem mais gente a quem o rei chamou e ainda não ficou de pé. Mas até o final dessa mensagem você vai ficar, porque você está pensando que não é com você, que você não é capaz. Levante a sua mão, diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa tarde, eu assumo o chamado do rei, e eu faço uma aliança com o Senhor, de cumprir o seu decreto, o seu chamado, para a minha vida, em quaisquer condições, e quais forem as exigências necessárias para o cumprimento desse chamado, eu estarei pronto, em nome de Jesus. Ótimo, mais gente se levantou, mas tem mais, a quem o rei está chamando. Eu quero que você olhe bem para essas pessoas que estão de pé, olhe bem no olho dela, porque o dia que ela resolver, presta atenção, eu não estou brincando, o dia que ela resolver sentar e falar igual Pedro falou: Jesus, eu posso subir nesse negócio aqui? Estou doido para subir aqui, mas não
estava com coragem. Cadê o pastor Dalberto? Não estraga não, né, pastor Dalberto? O dia, é porque eu prego para todo mundo. O dia que essa pessoa que ficou de pé quiser sentar, você está autorizado em nome de Jesus a exortá-la e falar: meu irmão, eu estava lá naquele dia que você assumiu o compromisso com o rei. Eu quero te lembrar de uma palavra que foi pregada para você naquele dia: ninguém desonra o chamado do rei. Posso ouvir um amém? Fala para essa pessoa agora que você vai ajudá-la a cumprir o chamado do rei. Xarabalabacarabalabalabalabas. Xarabalabalabalabas. Pode se assentar. Tem mais gente a quem o rei chamou. Esse é um ultimato. Ao sair dessa conferência, pode ser o seu ultimato. Pastor, como é que vai ser? Capítulo 6 de Isaías: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Quantos viram o Senhor? Você pode ter visto o Senhor nessa tarde. Você pode ter visto o Senhor na palavra da manhã. Você pode ter visto o Senhor no cântico. E a Bíblia diz que ele estava sentado sobre um alto e sublime, o quê? Quem viu o Senhor submete-se ao trono de Deus. Presta atenção, igreja. Eu sei que tem muitos desejos que você ainda quer cumprir. Eu sei que tem muitos sonhos que você gostaria de realizar. Talvez tem muitos lugares que você gostaria de conhecer. Mas submeta-se ao governo do trono de Deus. Pode ser que nos próximos anos você vai morar num lugar que você nunca imaginou morar. Pode ser que nos próximos meses a sua vida seja mudada de cabeça para baixo, não é, Antônio Marcos? Pode ser que você, que tem um chamado, um desejo de se tornar um empresário bem-sucedido, pode ser que talvez nos próximos 3 anos o óleo do ministério caia na sua cabeça. Porque você é alguém que viu o Senhor. E quem vê o Senhor está submisso ao trono de Deus. E esse trono é que governa as nossas vidas. Deixa eu contar a experiência aqui do pastor Rogério. Aqueles que conhecem o rei vivem uma vida debaixo do trono de Deus. A questão aqui dos jovens é que você ainda quer muita coisa. Pastor, eu ainda quero casar. Amém. Casar é de Deus. Mas submeta-se ao trono de Deus. Pode ser que antes de você casar, o rei te chame para ir, talvez, para uma terra que você não imaginou. Pastor, o que isso significa? Significa que os seus planos podem ser alterados radicalmente nessa tarde. Pode ser que os diplomas universitários sejam expirados aqui nessa tarde. Pastor, você está estimulando o jovem a não estudar? Pelo contrário, eu estudei e me formei. Bem como aqui alguns dos nossos pastores. Mas meu diploma eu peguei, entreguei para minha mãe e agradeci a ela, porque o rei já me chamou para a obra do ministério. Quantos podem dizer amém? O trono de Deus pode alterar o seu futuro. E pode ser em uma tarde. Sabe quem é o radical livre? O radical livre é aquele que crucificou a sua vontade para viver a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho muitos sonhos. Pois eu só tenho um sonho: é realizar aquilo que está no coração do Pai. Eu quero o coração de Deus desvendado. Você pode ser numa hora que você nem imagina. O seu casamento pode ser comprometido nas próximas horas. Pastor, como assim comprometido? A sua consagração pode ser comprometida nos próximos minutos. Você pode se ajoelhar aqui, querendo ser biólogo. E a hora que você se levantar, você pode continuar sendo biólogo, chamado agora para a obra do ministério. Deixa eu contar uma coisa muito séria para os irmãos. Nos próximos 10 anos, nós vamos plantar quantas igrejas? Quantas? Aqui não tem 1000 pessoas. Então, se Deus chamasse todo mundo nesse auditório, ainda faltaria pelo menos umas 400 pessoas. Nós vamos precisar de mais obreiros para a seara. Eu vim aqui como um porta-voz do rei, um embaixador do Senhor, dizendo que aquele que chamou Isaías, continua chamando. E aquele que chamou Isaías, vai chamar também nessa tarde. Só que tem uma coisa:
Você está disposto a se submeter ao trono de Deus? Está disposto a submeter ao trono de Deus? Não, pastor, eu sirvo o Senhor só aqui em Belo Horizonte. Ah, é? Mas e se o trono de Deus, se o decreto real vier para você servir a Deus na turma de Timóteos lá em Patinga? Ah, não, lá em Patinga eu quero. Não, então vamos servir a Deus conosco lá no Congo Democrático, lá em Kinshasa, lá no país vizinho da Angola. Ah, não, pastor, lá eu não vou não. Quantos estão entendendo a mensagem? Ultimato para aqueles que submetem ao trono do rei. Quarto ponto. Serafins estavam por de cima dele, versículo 2. E cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com uma voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, o que eles diziam? Santo, santo, santo. Quem foi chamado pelo rei, santifica-se. Jovem, existe alguma área da sua vida que você pode se santificar mais? Mulheres, irmãs, existe alguma área da sua vida que precisa de mais santificação? Existe alguma área da minha vida que eu posso me santificar mais? Você pode santificar mais? Levanta a sua mão. Você foi chamado pelo Senhor, santifica-se mais. O que Isaías ouviu era aquilo que os anjos estavam dizendo: Ele é santo, santo e santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Quero chamar a nossa equipe de louvor aqui. Os irmãos do ministério estão aqui? O Degman vai estar daqui a pouco, né? Sobe aqui os nossos irmãos. Mudou o teclado. Sabe tocar nisso aqui, Amós? Cadê o Amós? Está aí o Amós? Vem cá que o rei está te chamando. Meus irmãos, eu quero convidar você a separar, após essa conferência, para santificar-se ainda mais. Você que é jovem e o seu coração queima pela obra do ministério, eu quero chamar você para santificar-se um pouco mais. Será que você pode santificar-se mais como um líder de célula? Será que você pode dar os próximos 2 anos da sua vida para ser treinado ao ministério como um Timóteo? Preste atenção. Tem irmãos aqui dentro a quem o rei já chamou, mas ele acha que ele não consegue, que é difícil demais, que é pesado demais. Eu quero terminar com os irmãos nessa tarde, no versículo de número 4, e diz assim: as bases do limiar se moveram. O que vai acontecer com a sua vida depois dessa conferência? Fala assim: as bases da minha vida se moverão. Se você foi chamado pelo rei, o Senhor vai alinhar as circunstâncias para mover na sua vida. As suas bases vão começar a mudar. Sabe o que acontece com muitos jovens? É que as bases deles estão muito fixas, estão muito alicerçadas, muito presas ainda. E aí, quando o Senhor chama, tem um monte de coisa que ainda está nos prendendo. Tem um monte de situações que ainda nos prendem. Mas você já viu quando o rei chama alguém, as bases dele mudam. Relacionamento muda. Nós estamos ali agora com o pastor Naor almoçando, e ele disse para o pastor Sérgio: Pastor Sérgio, semana que vem, ou uma data assim, vai ser aniversário de 100 anos da minha avó, não é? Você tem alguma avó aqui que fez 100 anos? Tem uma irmã? Quem mais? 2, 3. Pois é, tem muitos. Nesse dia que a sua avó, a avó dele vai fazer 100 anos, ele tem um compromisso lá na igreja. E aí? O que vai acontecer? As bases de relacionamento daqueles a quem o rei chamou começam a mudar. As prioridades começam a mudar. Os relacionamentos, você não tem mais qualquer tipo de amizade. Você só tem as amizades que edificam. Posso ouvir um amém? Porque a base agora do relacionamento mudou. A base da comunhão agora mudou. Antes a sua prioridade era uma. Depois que o rei te chama, a sua prioridade é outra. Aqueles que foram chamados pelo rei tiveram a sua vida alterada. Olha só, olha o exemplo dos nossos pastores. O pastor Ederson estava lá em Betim, depois foi para Valadares e agora está em Angola. O pastor Rogério estava lá em Goiânia, estava aqui em BH e agora está lá em Ipatinga. O pastor Sérgio Carlos veio lá de Goiânia
para Belo Horizonte, depois de Belo Horizonte foi para Sete Lagoas para Itaúna, depois para Neves, e agora voltou para cá. Pastor, esse aqui é o padrão? Não, esse não é o padrão. O padrão é submeter-se ao trono de Deus. E se o trono de Deus determinou que deve acontecer algo, as bases da sua vida mudam. Vocês estão me entendendo? E por último lugar, a Bíblia diz que Isaías disse assim: ai de mim. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Quem foi chamado pelo rei está perdido. Como assim, pastor, perdido? Não é perdido do inferno, não é perdido sem direção. Quem foi chamado pelo rei está estragado, está perdido, não serve para mais nada, só para fazer a vontade do rei. Tem alguém perdido aqui nessa tarde? Fica de pé onde você está. Agora é aquela hora que eu falei para você que a tampa da chaleira vai voar. Pastor, por quê? Você vai fazer alguma coisa? Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar bem quietinho aqui onde eu estou. E também ninguém vai orar com você. Mas eu quero pedir ao rei que ele chame mais obreiros para a sua seara. Eu quero pedir ao Senhor mais trabalhadores para a seara de Minas Gerais. Eu estou aqui com você com um santo interesse. Eu estou aqui com você como um embaixador daqueles a quem o rei chamou. Nos próximos 10 anos, nós vamos plantar 1000 igrejas. Algumas delas estão aqui nessa tarde. Eu não sei quais são. Eu não sei através de quem é que Deus vai usar. Mas isso aqui é como uma grande pesca. E hoje o Senhor vai lançar sua rede. E hoje o Senhor vai emitir decretos. Eu só quero que você lembre-se: a quem o rei chamar, não desonre o chamado do rei. Eu quero que você comece a orar. Coloque a sua vida novamente nas mãos daquele que governa. Coloque a sua vida nas mãos daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Existem pessoas aqui nessa tarde a quem o rei já chamou, a quem o rei já separou. Mas você tem medo. Você tem medo de cumprir as exigências reais. Você tem medo da vida pela fé. Você tem medo porque é muito moço ou é muito velho. Você tem medo talvez porque a sua esposa não tem ainda essa mesma convicção. Ou talvez você tenha medo porque você vê o rei Uzias e ele é tremendo, ele tem uma grande palavra, e você se sente como um mosquito, uma formiga perto dele. E você pensa que não é capaz e que não poderá cumprir o chamado do rei. Não disperse, porque nessa tarde o rei ainda vai chamar mais algumas pessoas. E quando ele chamar, sejam jovens, crianças, adolescentes, eu quero que os obreiros e pastores prestem bastante atenção, porque não significa que o rei vai chamar só aqueles que não têm chamado. Talvez você, obreiro, pastor, tenha um chamado para desenvolver um ministério, uma localidade, e o rei quer ampliar o seu chamado. Talvez nessa tarde Deus vai colocar no coração de pessoas para pastorear jovens, para pastorear cidades, para pastorear em outros lugares. Talvez é uma percepção fina no seu coração: eu deveria fazer esse projeto dos Timóteos lá em Ipatinga. Espírito de Deus, aumenta esse chamado. Espírito de Deus, começa agora, no meio dessa multidão de jovens e de adultos, a separar aqueles a quem o rei está chamando. O rei continua chamando, e nessa tarde ele está separando mais. Feche os seus olhos, e aonde você está, começa a receber dessa convicção de Deus. Aonde você está, começa a ser cheio do Espírito Santo. Aonde você está, as bases da sua vida comecem a mover, e a unção vai crescer nesse lugar. E o rei está chamando,
E o rei está mudando ênfases, unções, ministérios. Você que pensava que não podia. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Continue orando. Eu não estou com pressa. Nós estamos na presença do Rei. E Ele está chamando. Ele só está começando a chamar. Se Ele te chamar, responda ao chamado do Rei nessa tarde. Mas